Alongar antes ou depois do treino? Essa é uma daquelas perguntas de US$ 1 milhão, né? Se essa dúvida já passou pela sua cabeça, saiba que a resposta não é tão simples quanto parece. Mas calma, a gente vai desvendar esse mistério juntos. Pois é, a questão parece básica: alongar ou não alongar? E, o mais importante, quando fazer isso? Mas essa é uma dúvida que assombra todo mundo, desde quem está começando na academia até atletas de ponta. E essa citação da Holding Fit, olha, ela diz tudo. Muitas pessoas ainda subestimam a importância dessa prática simples, mas essencial. É justamente por ser algo tão comum e, ao mesmo tempo, tão mal compreendido que a gente precisa mergulhar de cabeça nesse assunto. Ok, vamos direto ao ponto. A resposta para essa pergunta talvez seja bem diferente do que a gente aprendeu a vida inteira. Então, se prepara, porque talvez a gente precise quebrar alguns mitos antigos por aqui. Vamos começar com a grande questão. O que a ciência tem a dizer sobre aquele famoso alongamento antes de começar o treino? E aqui já vem o primeiro baque. Uma revisão de vários estudos científicos, citada pela Rede Américas, foi bem clara. Alongar antes não é garantia de prevenir lesões ou dores. Isso mesmo, aquele ritual sagrado de muita gente pode não estar entregando o que promete. E tem mais, a história fica ainda mais complexa. Fazer o tipo errado de alongamento antes de treinar pode, na verdade, acabar atrapalhando, diminuindo temporariamente o desempenho. E vamos aos números para deixar isso mais claro. Uma revisão de estudos mostrou que alongamentos estáticos, sabe aqueles que a gente segura a posição? Feitos por mais de 60 segundos, podem diminuir a força muscular em adultos jovens por um tempo. Surpreendente, não é? Tá bom, mas então qual é o segredo? O pulo do gato. A resposta está em entender que existem dois tipos principais de alongamento. Essa é a peça-chave que faltava para a gente resolver esse quebra-cabeça. E essa imagem aqui ilustra a diferença perfeitamente. De um lado temos o alongamento dinâmico. São movimentos ativos que preparam o corpo para o que vem pela frente. É como se fosse o verdadeiro aquecimento. Do outro lado, o alongamento estático, aquele de segurar a posição por um tempo. Pense nele mais como um esfriamento do corpo. Simples, né? Agora, quando a gente olha os benefícios, tudo faz sentido. O alongamento dinâmico antes do treino funciona como uma ignição. Ele prepara os músculos, bota o sangue para circular e melhora a mobilidade das articulações. Já o estático, feito depois, é como um calmante. Ajuda na recuperação, alivia a tensão e, com o tempo, melhora a flexibilidade. Vendo assim, cada um tem seu lugar e sua hora. Certo. Agora que a gente já entendeu a diferença fundamental entre os dois tipos, vamos voltar para a ciência, mas com um olhar mais treinado. A grande questão que fica é, então o alongamento estático antes do treino é sempre o vilão da história? Não, não necessariamente. O ponto crucial, a variável que muda tudo, é a duração. E olha só que interessante o que esse estudo de 2015 descobriu. Alongamentos estáticos curtos, tipo 2 séries de 30 segundos, na verdade aumentaram a amplitude de movimento do ombro sem prejudicar a força no supino. Ou seja, o tempo que se segura a posição é o que realmente muda o jogo. E essa tabela aqui resume a história toda de forma bem clara. Alongamentos curtos com menos de 60 segundos antes do treino podem até ajudar na amplitude do movimento sem perda de força. Já os mais longos, acima de 1 minuto, podem sim diminuir temporariamente a força e a potência. No fim das contas, a dose realmente faz toda a diferença. Ok, já passamos pela teoria, entendemos a ciência, agora vamos ao que interessa. Como a gente transforma tudo isso em uma rotina prática que funciona de verdade no dia a dia. A rotina ideal pode ser dividida em 4 passos bem simples. Primeiro, um aquecimento leve, de 5 a 10 minutinhos, só para fazer o sangue circular. Em seguida, parta para os alongamentos dinâmicos, focando nos músculos que vão trabalhar mais. Aí sim, vem o treino principal. E para fechar, depois de tudo, entram os alongamentos estáticos. Segurar cada posição por 20 a 30 segundos para